Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 25 de julho da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 15. Assim, Abias dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra teve paz por 12 anos. E Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque ele removeu os altares dos deuses estranhos e os lugares altos, e demoliu as imagens e cortou os bosques. E ordenou Judá que buscassem ao Senhor Deus dos seus pais e a praticar a lei e o mandamento. Ele também removeu de todas as cidades de Judá os lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. E ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra teve descanso e ele não teve guerra alguma naqueles anos, porque o Senhor lhe dera descanso. Portanto, ele disse a Judá: edifiquemos estas cidades e façamos junto a elas muros e torres, portões e barras, enquanto a terra ainda está diante de nós. Porque temos buscado ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos descanso em todos os lados. Assim, eles edificaram e prosperaram. E Asa tinha um exército de homens que portavam broquéis e lanças, de Judá 300.000, e de Benjamim, que portavam escudo e atiravam com arcos 280.000. E estes eram homens fortes e valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1.000.000 e com 300 carruagens, e entrou em Maressa. Então, Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha em formação no vale de Zefatá, em Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, não é nada para te ajudar, seja com aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, porque nós descansamos em ti, e em teu nome vamos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não permitas que o homem prevaleça contra ti. Assim o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele perseguiu-os até Gerar, e os etíopes foram derrubados de modo que não conseguiram mais se recuperar, porque eles foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e eles carregaram consigo muitíssimo despojo. E eles feriram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o temor do Senhor lhes sobreveio, e espoliaram todas as cidades, porque nelas havia fartura de despojo. Eles feriram também as tendas do gado, e levaram consigo ovelhas e camelos em abundância, e retornaram a Jerusalém. Segundo Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 19. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed. E ele saiu para se encontrar com Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. E se vós o buscardes, ele será encontrado por vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Ora, por um longo período Israel esteve sem o Deus verdadeiro e sem um sacerdote para ensino e sem lei. Porém, quando eles, na sua aflição, tornavam-se para o Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o acharam. E naqueles tempos não havia paz para aquele que saía, nem para aquele que entrava, mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes das terras. E nação contra nação e cidade contra cidade se destruíam, porque Deus os conturbou com toda a adversidade. Portanto, sedes fortes, e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. E quando Asa ouviu estas palavras e a profecia de Obed,
o profeta, ele tomou coragem e lançou fora os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim, e das cidades que ele havia conquistado no monte Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ele reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham se aliado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Assim, eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. E eles ofereceram ao Senhor ao mesmo tempo, do despojo que eles trouxeram, 700 boi e 7.000 ovelhas. E eles entraram em um pacto para buscar o Senhor Deus dos seus pais de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que fosse morto todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, pequeno ou grande, homem ou mulher. E eles juraram ao Senhor em voz alta, e com gritos, e com trombetas, e com cornetas. E todo o Judá se alegrou diante do juramento, porquanto juraram de todo o seu coração, e o buscaram com todo o seu desejo, e ele foi por eles achado. E o Senhor lhes deu descanso ao redor. E também acerca de Maaca, a mãe do rei Asa, ele a removeu de ser rainha, porque ela fez um ídolo em um bosque, e Asa destruiu o seu ídolo, e o triturou e o queimou no ribeiro de Cedron. Porém, os lugares altos não foram retirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E ele trouxe para dentro da casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e que ele mesmo tinha consagrado, prata e ouro e vasos. E não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para não deixar ninguém sair ou entrar até Asa, o rei de Judá. Então Asa retirou prata e ouro e dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou para Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: há um pacto entre mim e ti, como tinha entre o meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti prata e ouro, vai e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, porque ele se retire de mim. E Ben-Hadad atentou ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram Ijon, e Dan, e Abel-Maim, e todas as cidades armazéns de Naftali. E sucedeu, quando Baasa ouviu isto, que ele abandonou a construção de Ramá e deixou a sua obra cessar. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e levaram consigo as pedras de Ramá e a sua madeira com a qual Baasa estava edificando. E edificou com ela Geba e Mispá. E naquele tempo, Hanani, o vidente, veio até Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porque tens confiado no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Não eram os etíopes e os líbios um exército muito grande, com muitíssimas carruagens de cavaleiros? Todavia, porque confiastes no Senhor, ele os entregou na tua mão. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda a terra, para mostrar-se forte em um lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Nisto agiste loucamente, portanto, desde agora terás guerras. Então Asa ficou irado com o vidente e o pôs em uma casa prisional, porque ficou furioso com ele por causa desta coisa. E Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, os primeiros e os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E Asa, no 39º ano do seu reinado, ficou enfermo dos seus pés, até que a sua enfermidade ficou muito grande. Contudo, na sua enfermidade ele não buscou ao Senhor, mas aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado. E eles o sepultaram em seu próprio sepulcro, que ele havia feito para si, na cidade de Davi, e o deitaram no leito que estava cheio de perfumes e diversos tipos de especiarias, preparadas pela arte dos boticários, e fizeram uma queima muito grande para ele. Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 24.
Eu digo a verdade em Cristo, eu não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo, que eu tenho um grande pesar e continua tristeza no meu coração. Porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertence a adoção e a glória e os pactos e a entrega da lei e o serviço de Deus e as promessas, dos quais são os pais e dos quais segundo a carne veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Não, porém, que a palavra de Deus tenha perdido seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem a semente de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua semente. Isto é, os que são filhos da carne, estes não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente. Porque esta é a palavra da promessa. Por este tempo eu virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque. Porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bem ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que me chama, isto foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: Jacó eu tenho amado, mas Esaú eu tenho odiado. O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e endurece a quem quer. Tu dirás a mim então: por que ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu para que contestes a Deus? Dirá a coisa formada ao que a formou: por que tu me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória. Até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Salmos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 14. Ao músico-chefe, Salmo de Davi. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso, e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua linha vai por toda a terra, e as suas palavras ao fim do mundo. Neles ele pôs um tabernáculo para o sol, que é como um noivo vindo de sua câmara, e regozija como um homem forte para correr uma corrida. Sua saída é desde o fim do céu, e seu circuito até os fins dele, e não há nada escondido de seu calor. A lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábio os simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los há grande recompensa. Quem pode entender seus erros?
Purifica-me tu das falhas secretas. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força, meu Redentor. Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é um zombador, a bebida forte é colérica, e quem quer que seja enganado desse modo não é sábio. Chegamos ao final de mais uma leitura. Que a palavra de Deus conduza você a Cristo, fortaleça a sua fé e transforme sua vida. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou você, inscreva-se no canal e volte amanhã para continuarmos contemplando Jesus Cristo, o centro de toda a Escritura. Deus abençoe.